Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profeta de fogo. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos profetas que pregam a palavra com autoridade. Vamos ser homens sobrenatural, homens místicos. O mundo hoje precisa de homens que preguem a palavra com autoridade, que vivam a santidade. Se vocês quiserem ficar livre, todos que estiverem ouvindo esse áudio, quem quiser ficar livre da coronavírus, de toda doença, de todo mal deste mundo, a partir deste momento que vocês estão ouvindo esse áudio, passa a rezar o Santo Rosário todo dia. O Rosário são os 3 terços. Passa a rezar todo dia. Que vocês não vão pegar pandemia, vocês não vão pegar coronavírus. Não. Mas o problema de hoje em dia, de muitos hoje em dia no mundo, que não reza mais, não procura Deus, não busca Deus, só procura Deus nos momentos difíceis. E não é só nos momentos difíceis, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus todo dia. Sempre nós temos que buscar a Deus. E não nos momentos difíceis. E que nós estamos vendo hoje uma sociedade que está cada dia mais que se passa se distanciando de Deus. O jovem só quer estar nas drogas, nas bebedeiras, nas farras, buscando os prazeres carnais. São João da Cruz dizia que pelos prazeres terrenos se sofre tormentos eternos. E quantos aí estão buscando os prazeres da carne, vivendo amasiado, vivendo junto, sem ser casado. E o grande santo do Nordeste, que ele, se Deus quiser, ele vai ser canonizado, Frei Damião dizia: quem vive amancebado vai de cabeça, se morrer assim, amancebado, vai de cabeça para baixo, para o inferno. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Quando se fala a verdade, vem logo com conversa que não julgueis. Só Deus pode julgar. Mas falar a verdade não é julgamento. Julgamento é você dizer uma coisa que você não viu. Mas uma verdade não é julgamento, é uma verdade. E lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade libertará, meus irmãos, os que estão no pecado. E é pelo Santo Rosário que nós vamos se santificar. Sem a oração nós não se torna santo, nós não vamos entrar no céu. Porque só entra no céu quem for santo. Porque está lá em Hebreus 12,14. Procurai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém vê o Senhor. E as pessoas hoje em dia não estão procurando a santidade não. Mas muitos estão procurando o pecado. Estão procurando viver longe de Deus. É por isso que está como está o mundo hoje em dia. Porque muitos não buscam a Deus. Muitos de nós, no lugar de nós buscar a Deus, nós estamos buscando o pecado, os prazeres da carne. E quem vive segundo a carne vai morrer, mas quem viver segundo o Espírito viverá. Romanos 8,8. Não tem como agradar a Deus os que vivem segundo a carne. E nós temos que viver segundo o Espírito, meus irmãos. Hoje em dia as pessoas estão caminhando como cego no meio de tiroteio. Hoje em dia as pessoas não buscam a santidade. Hoje em dia as pessoas não buscam ir para a Santa Missa. Hoje em dia as pessoas não buscam a fazer penitência, a fazer jejum, a comungar sempre a Jesus na Eucaristia, Jesus Eucarístico. Mas as pessoas procuram viver nos prazeres da carne. Até muitos começam no espírito e terminam na carne. As pessoas hoje só querem buscar os prazeres, meus irmãos. E Deus criou nós neste mundo. Deus botou cada um de nós neste mundo. Não foi para viver buscando os prazeres da carne, não. Não foi para viver no pecado, não. Mas Deus botou cada um de nós aqui neste mundo. Foi para ser santo. Para amar Ele, adorar-o e servir somente a Ele. E quantas pessoas hoje em dia estão buscando os prazeres da terra? Quantas pessoas hoje em dia fica mais tempo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, na televisão, do que buscando a Deus. E nós temos que buscar a Deus, meus irmãos. Nós temos que largar tudo aquilo que é mundano e buscar o que é espiritual. Porque nós estamos neste mundo para ir para o céu.
E muitos estão vivendo o paganismo total na terra. As pessoas hoje, quando vai almoçar e quando vai jantar, muitas vezes nós não fazemos o sinal da cruz. Nós não agradecemos a Deus pelo alimento de cada dia. Nós comemos como os animais comem. Dom Bosco uma vez foi numa casa comer e ele se benzia, toda a vida ele se benzia. Uma pessoa perguntou: por que toda vez que você vai comer, que você vai almoçar, você se benze? Ele disse: para se diferenciar dos animais, que os animais comem e não reza, não se benze. E muitos de nós que dizemos, que falamos que somos cristãos, estamos vivendo pior do que pagão. Estamos buscando as coisas da terra e não as coisas do alto. E nós não temos coragem de pregar a verdade. E nós temos que ter coragem, a coragem que João Batista tinha quando estava aqui na terra, de pregar a verdade sem respeito humano nenhum. O que está se vendo hoje é o respeito humano, meus irmãos. Nós temos que pregar a verdade, ensinar a verdade para essa juventude, para essas jovens que andam na rua com short curto, com saia curta, com mini saia, com roupa transparente, que sempre eu bato nessa tecla. Sempre eu falo sobre isso, porque é o que se vê hoje. As jovens buscando os prazeres da carne. Os jovens estão sempre nas baladas e não querem buscar a Deus. Quantos jovens aí estão morrendo nas drogas, sendo drogados, buscando as drogas? Vocês jovens, procurem buscar a Deus e não as drogas. Porque droga, tudo isso é coisa do demônio, do capeta. Eles estão fazendo de tudo, o capeta, neste mundo, para roubar muitas almas. E é o que está se vendo hoje. E só vamos ficar libertos das drogas. Vocês que jovens que buscam as drogas, nós só vamos ficar libertos do pecado se nós for fiel ao Santo Rosário. Rezar fielmente o Santo Rosário, com piedade, com amor, com devoção. Ser homem de fogo, que brade com autoridade. Porque nós se santifica pela palavra de Deus e pela oração do Santo Rosário. E nós temos que se levantar, meus irmãos e minhas irmãs, neste mundo, para ensinar os que caminham neste mundo como cego no meio de tiroteio. Aqueles que estão caminhando neste mundo no caminho do pecado. Nós temos que se levantar e ensinar a verdade a eles. Santo Agostinho dizia que a verdade tem poucos amigos. Quando você prega a verdade, você perde os amigos. Mas é melhor perder a amizade aqui neste mundo e estar sempre em unidade com Deus do que ter amizade neste mundo e perder o céu e perder Deus e não ganhar Deus. Porque nós neste mundo muitas vezes vivemos o respeito humano para não ofender os outros. Falar a verdade não ofende. Falar a verdade é ensinar o caminho certo àquele que está no caminho errado. Nós temos que ter a verdadeira caridade para com nossos irmãos. E a verdadeira caridade para com nossos irmãos é ensinar o caminho certo, o caminho de santidade. É ensinar a verdade, pregar a verdade, sem respeito humano nenhum. Mas o que está se vendo hoje é um respeito humano. As pessoas que dizem que é cristão, mas não tem coragem de pregar a verdade para o irmão, ensinar ele, aqueles que estão amaziados, dizer que sai do amaziamento, que se case, que vocês estão em pecado mortal e quem morre em pecado mortal não vai para o céu, mas desce imediato para o inferno se morrer assim. Mas não tem quem fala a verdade. E porque por falta de conhecimento o meu povo se perde. Oséias 4:6. Provérbios 29:18 diz assim: o lugar que não tem profeta, o povo caminha sem freio. E é o que está se vendo hoje. Muitos estão caminhando sem freio. Porque não se tem profeta mais neste mundo. Se tiver, mas é pouco. Não tem mais profeta que prega a verdade, que anuncia a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que divulgue as 15 promessas da Virgem Maria, que divulgue o rosário aonde chegar. Nós temos que ter o amor a Jesus Eucarístico, adorar nosso Senhor Jesus Cristo no sacrário das igrejas, ser homens de adoração, de oração do Santo Rosário,
de participar da Santa Missa, de comungar Jesus Eucarístico, de fazer penitência, de fazer jejum. Temos que fazer jejum, meus irmãos. Temos que fazer penitência. Na porta de Padre Pio tinha uma letra, um nome que dizia assim, que estava escrito na porta de Padre Pio: ou penitência ou inferno. Nós temos que fazer penitência, meus irmãos. Nós temos que ser homens e mulheres sobrenatural, homens místicos, homens que pregam a palavra, que ensinam a jovens o caminho da verdade, o caminho do céu. Temos que ensinar os nossos irmãos o caminho de santidade. E só vai ficar livre da pandemia aquele que estiver em estado de graça. Não vai pegar a pandemia. Mas quem estiver em pecado mortal, quem estiver em pecado grave, esse é fácil de pegar a pandemia, porque não está na graça de Deus. Nós temos que estar na graça de Deus, meus irmãos. Nós temos que estar à luz do pecado. Nós temos que abandonar o pecado. Eclesiastes 7:40. Foge do pecado como se foge. Não, Eclesiastes 7:40 diz assim: lembra do teu fim, jamais pecarás. Eclesiastes 21, verso 2. Foge do pecado como se foge da serpente. Efésios 5:11. Denunciais as obras infrutíferas das trevas abertamente. E é o que eu estou fazendo, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que denunciar tudo aquilo que é pecado. Temos que falar a verdade. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8 diz: todo aquele que peca é do demônio. Mas aí está falando quando peca gravemente, porque tem certo tipo de pecado que não é para a morte, como na palavra de Deus diz. Mas tem certo tipo de pecado que é para a morte. O pecado venial, você não perde a graça de Deus. Mas quando você comete um pecado mortal, quando nós cometemos um pecado mortal, nós perdemos a graça de Deus. Aí o pecado mortal, este é a morte eterna, a morte da alma. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós matamos a nossa alma espiritualmente, ela está morta diante de Deus. E só volta a estar em estado de graça quando se volta a se confessar, se arrepender, mudar de vida, não cair mais naquele pecado. E Deus quer que todos nós se arrependam, mude de vida e saia do pecado. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.